Bom dia, meus queridos, tudo bem? Vamos lá começar as aulas da semana? Hoje é segunda-feira, dia 2 de agosto. Nós terminamos o mês de julho e agora estamos no mês de agosto. Por enquanto não faremos calendário, está bem? Então pega lá o seu livro Ler e Escrever e o livro EMAI. Vamos lá? A professora já fez aqui o cabeçalho. Vou aumentar um pouco. Muito bem, olha só, vamos ler. Escola Bonilha, ponto final, segunda-feira, 2 de agosto de 2021. Ponto final, na outra linha, nome, 2 pontos, onde você vai escrever o seu nome completo, nome e sobrenome. Hoje não tem alfabeto, tá? Sabe por quê? Porque lá no livro Ler e Escrever, nós vamos trabalhar uma historinha, O Patinho Feio, e ela é um pouco longa, tá? Então, assim, ó, você vai abrir lá o seu livro na página 65, a historinha está na página 65, 66, 67 e 68. Nós faremos essa atividade 2A, tá? Que está aqui nessa página 69. Então, você vai marcar a data aí, 02/8. O mês 7 era o mês de julho, agora mês de agosto é o mês 8. Faremos essa atividade 2A e essa 2B, ok? Então, a historinha você pode pedir por um adulto ler, se você quiser também depois, tá? Eu vou colocar... Quem já conhece essa história? Já ouviram, não é? É uma historinha muito bonitinha, um pouco triste, mas com final feliz. Então, eu vou colocar o vídeo e vocês podem acompanhar a leitura aí, está bem? Vamos lá, a história? O Patinho Feio. A mamãe Pata tinha escolhido um lugar ideal para fazer seu ninho, um cantinho bem protegido no meio da folhagem, perto do rio que contornava o velho castelo. Mais adiante estendia-se o bosque e um lindo jardim florido. Naquele lugar sossegado, a Pata agora aquecia pacientemente seus ovos. Por fim, após a longa espera, os ovos se abriram um após o outro, e das cascas rompidas surgiram engraçadinhos e miúdos, os patinhos amarelos que imediatamente saltaram do ninho. Porém, um dos ovos ainda não se abrira. Era um ovo grande, e a Pata pensou que não o chocara o suficiente. Impaciente, deu umas bicadas no ovão e ele começou a se romper. No entanto, em vez de um patinho amarelinho, saiu uma ave cinzenta e desajeitada. Nem parecia um patinho. Para ter certeza de que o recém-nascido era um patinho e não outra ave, a mãe Pata foi com ele até o rio e o obrigou a mergulhar junto com os outros. Quando viu que ele nadava com naturalidade e satisfação, suspirou aliviada. Era só um patinho muito, muito feio. Tranquilizada, levou sua numerosa família para conhecer os outros animais que viviam nos jardins do castelo. Todos parabenizaram a Pata. A sua ninhada era realmente bonita, exceto um, o horroroso e desajeitado das penas cinzentas. É grande e sem graça, falou o peru. Tem um ar bobalhado, comentaram as galinhas. O porquinho nada disse, mas grunhiu, com um ar de desaprovação. Um dia, desesperado, o patinho feio fugiu. Queria ficar longe de todos que o perseguiam. Caminhou, caminhou e chegou perto de um grande brejo, onde viviam alguns marrecos. Foi recebido com indiferença, ninguém ligou para ele, mas não foi maltratado nem ridicularizado. Para ele, que até agora só sofrera, isso já era o suficiente. Infelizmente, a fase tranquila não durou muito. Numa certa madrugada, a quietude do brejo foi interrompida por um tumulto e vários disparos. Tinham chegado os caçadores. Muitos marrequinhos perderam a vida. Por um milagre, o patinho feio conseguiu se salvar, escondendo-se no meio da mata. Depois disso, o brejo já não oferecia segurança. Por isso, assim que cessaram os disparos, o patinho fugiu de lá.
Novamente caminhou, caminhou, procurando um lugar onde não sofresse. Ao entardecer, chegou a uma cabana. A porta estava entreaberta e ele conseguiu entrar sem ser notado. Lá dentro, cansado e tremendo de frio, encolheu-se num cantinho e logo dormiu. Na cabana morava uma velha em companhia de um gato, especialista em caçar ratos, e de uma galinha, que todos os dias botava o seu ovinho. Na manhã seguinte, quando a dona da cabana viu o patinho dormindo no canto, ficou toda contente. Talvez seja uma patinha. Se for, cedo ou tarde botará ovos, e eu poderei preparar cremes, pudins e tortas, pois terei mais ovos. Estou com muita sorte. Mas o tempo passava e nenhum ovo aparecia. A velha começou a perder a paciência. A galinha e o gato, que desde o começo não viam com bons olhos o recém-chegado, foram ficando agressivos e briguentos. Mais uma vez, o coitadinho preferiu deixar a segurança da cabana e se aventurar pelo mundo. Caminhou, caminhou e achou um lugar tranquilo perto de uma lagoa onde parou. Enquanto durou a boa estação, o verão, as coisas não foram muito mal. O patinho passava boa parte do tempo dentro da água e lá mesmo encontrava alimento suficiente. Mas chegou o outono. As folhas começaram a cair, bailando no ar e pousando no chão, formando um grande tapete amarelo. O céu se cobriu de nuvens ameaçadoras e o vento esfriava cada vez mais. Sozinho, triste e esfomeado, o patinho pensava, preocupado, no inverno que se aproximava. Num final de tarde, viu surgir entre os arbustos um bando de grandes e lindíssimas aves. Tinham as plumas alvas, as asas grandes e um longo pescoço, delicado e sinuoso. Eram cisnes, e migrando na direção de regiões quentes, lançando estranhos sons, bateram as asas e levantaram voo, bem alto. O patinho ficou encantado, olhando a revoada até que ela desaparecesse no horizonte. Sentiu uma grande tristeza, como se tivesse perdido amigos muito queridos. Com o coração apertado, lançou-se na lagoa e nadou durante longo tempo. Não conseguia tirar o pensamento daquelas maravilhosas criaturas, graciosas e elegantes. Foi se sentindo mais feio, mais sozinho e mais infeliz do que nunca. Naquele ano, o inverno chegou cedo e foi muito rigoroso. O patinho feio precisava nadar ininterruptamente para que a água não congelasse em volta de seu corpo, criando uma armadilha mortal. Mas era uma luta contínua e sem esperança. Um dia, exausto, permaneceu imóvel por tempo suficiente para ficar com as patas presas no gelo. Agora morrerei, pensou. Assim terá fim todo o meu sofrimento. Fechou os olhos e o último pensamento que teve antes de cair num sono parecido com a morte foi as grandes aves brancas. Na manhã seguinte, bem cedo, um camponês que passava por aqueles lados viu o pobre patinho, já meio morto de frio, quebrou o gelo com um pedaço de pau, libertou o pobrezinho e levou-o para sua casa. Lá, o patinho foi alimentado e aquecido, recuperando um pouco de suas forças. Logo que deu sinais de vida, os filhos do camponês se animaram. Vamos fazê-lo voar! Vamos escondê-lo em algum lugar! E seguravam o patinho, apertavam-no, esfregavam-no. Os meninos não tinham más intenções, mas o patinho, acostumado a ser maltratado, atormentado e ofendido, assustou-se e tentou fugir. Fuga atrapalhada. Caiu de cabeça num balde cheio de leite e, esperneando para sair, derrubou tudo. A mulher do camponês começou a gritar, e o pobre patinho se assustou ainda mais. Acabou se enfiando num balde da manteiga, engordurando-se até os olhos, e finalmente se enfiou num saco de farinha, levantando uma poeira sem fim. A cozinha parecia um campo de batalha. Fora de si, a mulher do camponês pegara a vassoura e procurava golpear o patinho. As crianças corriam atrás do coitadinho, divertindo-se muito. Meio cego pela farinha, molhado de leite e engordurado da manteiga, esbarrando aqui e ali, o pobrezinho, por sorte, conseguiu, afinal, encontrar a porta e fugir, escapando da curiosidade das crianças e da fúria da mulher.
Ora esvoaçando, ora se arrastando na neve, ele se afastou da casa do camponês e somente parou quando lhe faltaram as forças. Finalmente, a primavera derrotou o inverno. Lá no alto voavam muitas aves. Um dia, observando-as, o patinho sentiu o inexplicável e incontrolável desejo de voar. Abriu as asas, que tinham ficado grandes e robustas, e pairou no ar. Voou, voou, voou longamente, até que avistou um imenso jardim repleto de flores e de árvores. Do meio das árvores saíram 3 aves brancas. O patinho reconheceu as lindas aves que já vira antes e sentiu-se invadir por uma emoção estranha, como se fosse um grande amor por elas. Quero me aproximar dessas esplêndidas criaturas, murmurou. Talvez me humilhem e me matem a bicadas, mas não importa, é melhor morrer perto delas do que continuar vivendo atormentado por todos. Com um leve toque das asas, abaixou-se até o pequeno lago e pousou tranquilamente na água. Podem matar-me se quiserem, disse resignado o infeliz, e abaixou a cabeça, aguardando a morte. Ao fazer isso, viu a própria imagem refletida na água, e seu coração entristecido deu um pulo. O que via não era a criatura desengonçada, cinzenta e sem graça de outrora. Enxergava as penas negras, as grandes asas e um pescoço longo e sinuoso. Ele era um cisne como as aves que tanto admirava. Bem-vindo entre nós, disseram-lhe os 3 cisnes, curvando os pescoços em sinal de saudação. Aquele que num tempo distante tinha sido um patinho feio, humilhado, desprezado e atormentado, sentia-se agora tão feliz que se perguntava se não era um sonho. Mas não estava sonhando. Nadava em companhia de outros, com o coração cheio de felicidade. Mais tarde chegaram ao jardim 3 meninos para dar comida aos cisnes. O menorzinho disse surpreso: "Tem um cisne novo e é o mais belo de todos", e correu para chamar os pais. "É mesmo uma esplêndida criatura", disseram os pais. E jogaram pedacinhos de biscoito e de bolo. Tímido diante de tantos elogios, o cisne escondeu a cabeça embaixo da asa. Talvez um outro em seu lugar tivesse ficado envaidecido. Mas não ele. Seu coração era muito bom, e ele sofrera muito antes de alcançar a sonhada felicidade. Gostaram da história, meus queridos? É uma história muito bonitinha de um patinho muito fofinho. Ele sofreu bastante, não é mesmo? Sofreu muita discriminação pela aparência dele, não é? Nessa história nós podemos aprender muitas coisas, não é? A respeitar as diferenças, porque todos têm a sua beleza, não é verdade? E depois ele se tornou um belo cisne, não é mesmo? E ele sofreu discriminação, porém depois ele encontrou sua verdadeira família, onde ele era aceito do jeito que ele era, onde todos viam a sua beleza, não é? Então nós faremos agora essa atividade aqui 2A. Olha, lembra que nós já fizemos, olha só, em duplas escrevam os nomes dos personagens da história e sua função. Então, vocês não farão em duplas, farão aqui com a professora, com o adulto que está aí ao seu lado, certo? Não vai caber, aqui tem uma coluna de personagens e outra de função. Você vai ter que fazer isso aí lá no seu caderno. Como que você vai fazer? Ó, eu já anotei aqui, lembra que tinha o protagonista, os coadjuvantes, antagonista, você lembra disso? Então, como que você vai fazer? Vai pular uma linha aí do seu caderno e vai escrever protagonista, tá? Protagonista. Aí embaixo você vai escrever quem é o protagonista. Você lembra o que é protagonista? Protagonista é o personagem principal. Quem é o personagem principal? O patinho feio. Então, você vai escrever aqui na linha de baixo o nome, o patinho feio, que é o protagonista. Depois tem os coadjuvantes. Aí vai pular 2 linhas, porque você vai escrever aqui o nome e vai pular uma linha para separar. Olha o D mudo, tá?
coadjuvantes. Tem mais de um nessa história, tá? Quem é o coadjuvante? Vocês lembram? São os personagens que colaboram para que a história aconteça. Tem vários personagens nessa história, não é? Então, aí você vai escrever aqui. Quem são esses personagens? A dona da cabana, o gato, quem mais? O camponês e a sua família, os cisnes, tá? Esses são os coadjuvantes. Depois, deixa a professora ver aqui, o antagonista. Aí você vai escrever aqui os coadjuvantes, depois o antagonistas. Tem? Olha só, antagonistas. Quem é o antagonista? É quem prejudica, quem tenta prejudicar o personagem principal. No caso aqui da nossa história, é o Patinho Feio. Vocês lembram quem tenta prejudicar ele? Aí você vai escrever aqui. Vamos lá? Vou tentar lembrar vocês. Ó, quem que maltrata o Patinho? A mamãe Pata, não é? Porque ela acha que não é filho dela. Ela acha que ele é diferente, na verdade, né? E ela maltrata ele. O Peru, a galinha, o porco e os caçadores, tá? Então, você vai escrever a mamãe Pata, o peru, a galinha, o porco e os caçadores, separando com vírgula aí, tá? E treina a letra cursiva. Depois nós temos os figurantes. Aí você vai escrever figurantes. Tem vários também. Viram que não ia caber lá naquele quadro? Quem são os figurantes, pessoal? São também alguns personagens que aparecem na história, mas não tem um papel importante, sabe? Ele aparece assim rapidinho. São os 3 menininhos e os seus pais. Lembram lá da história? Você pode colocar de novo o vídeo para lembrar. Ok? Então, façam assim aí no seu caderno. Depois, volta lá no livro que nós temos que fazer a atividade 2B. Leitura das características dos personagens. O professor vai ler as palavras que o autor usou para descrever o personagem Patinho Feio. Marque nos quadrinhos abaixo quais são as características do Patinho Feio. Então, olha só a primeira característica. Triste. Ele era triste? Aí você vai marcar se você acha que ele é. Ele era desengonçado? Confiante? Chato? Sozinho? Desonesto? Ele prejudicava os outros animaizinhos? Então, você vai marcar, vai fotografar aí o caderno e essa página aqui e mandar para a professora, está bem? Acabamos as atividades do ler e escrever.